Fala galera, Jim Wingerter aqui, hoje trazendo o assunto retífica de trastes, faça você mesmo, conhecido também como do it yourself, né? Eu vou apresentar as ferramentas, os materiais que a gente vai utilizar aqui, o passo a passo e também vou passar umas alternativas para algumas ferramentas, tá? Algumas coisas que dá para você fazer aí, enfim. Vamos acompanhar então? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Passo número 1. A gente precisa garantir que o instrumento fique com o braço bem retinho, né, apoiado, da maneira como está aqui, por exemplo. A gente tem como fazer de uma maneira alternativa, como eu fiz aqui, utilizando essas espumas, elas são bem resistentes, né? Então ele está bem apoiado aqui. Ou você pode utilizar um suporte para isso mesmo. Depois na edição a gente vai colocar a foto dele aí para vocês verem. O primeiro passo, então, é garantir que o braço esteja 100% alinhado. O ajuste é o seguinte, sentido horário, né, a gente vai estar apertando, e sentido anti-horário, então a gente está afrouxando, no caso aqui você pode ver que a porca está completamente solta, né? E aí a gente precisa fazer o ajuste para deixar o braço alinhado. O que acontece é o seguinte, de acordo com a quantidade de voltas que você dá na porca do tensor, o braço ele vai fazendo esse formato, essa envergadura, certo? E aí o contrário também, no caso afrouxando, ou em situações onde o tensor é de dupla ação, que ele tem dois sentidos, né? Ele vai ajustar ao contrário. Existe uma régua, que eu vou mostrar para vocês agora, como essa aqui, que ela é específica para isso, né? Então ela tem esses cortes aqui, para que você encaixe no braço do instrumento, né? Ele vai ter o espaço certinho dos trastes, ó, a gente vai utilizar assim, ó, né? E com ela a gente consegue conferir se ela está apoiando em toda a extensão da escala, né? Então você vai fazendo essa conferência, pode até usar alguma lanterna ou flash do celular, alguma coisa do tipo, e ver se está passando luz muito mais em algum lugar do que outro. Porque a intenção é deixar o braço alinhado, para aí então a gente faz o empapelamento, né, da escala, tal, do instrumento, e começa o procedimento aí. Aqui a gente já fez a conferência com a régua, e a gente vai tentar mostrar para vocês de perto como é que fica, né, o braço alinhado, a régua aqui servindo de parâmetro para a gente, beleza? Então, aqui a gente consegue ver a régua, né, em ação, o braço já alinhado. Esse é o aspecto que a gente vai ter aí. Aqui a gente vai para o próximo passo, então, que é o empapelamento, né, para proteger a escala, tal, as outras partes do instrumento aí. E aí tem algumas dicas, por exemplo, é possível desmontar, né, a moldura do captador. Esse tipo de peça, por exemplo, a gente pode até tirar fora, né, o chip, né, a ponteira da chave seletora, a gente pode tirar ela aqui, vira a chave para lá, já evita de repente acabar batendo uma ferramenta e trincando a peça, certo? E aqui você pode tirar a moldura, desmontar os parafusos do captador, por exemplo, né? E deixa o captador aqui embaixo, protege com fita em cima. Aqui a gente não vai desmontar então, porque a altura dá certinho, né? O taco de retífica que a gente vai utilizar aqui, ele vai passar livremente, sem pegar na moldura ou no captador. Então eu vou empapelar bem e fazer a retífica com cuidado, tal, prestando muita atenção em cada detalhe. Então, aqui a gente
vai mostrar de perto, o que que eu faço? Quando chega nesse trecho que a fita cobre o traste, né? A gente vai usar um estilete, né? Cortando aqui, ó, dessa forma. Para retirar esse excesso de fita, né? Olha só que bacana. E assim a gente vai fazer com os demais até o final da escala. Então agora, depois de empapelar toda a escala, né, proteger todo o instrumento, a gente vai usar uma ferramenta chamada Fret Rocker, né? Ele tem essas faces, né, com medidas diferentes, justamente para você conseguir fazer sempre a verificação de 3 em 3 trastes. Então essa face mais prolongada, ela vai servir para os primeiros trastes, certo? E aí conforme você vai andando mais para trás aqui na escala, para as casas, né, das notas mais agudas, aí você vai utilizando as outras faces mais curtas, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa verificação, e aí mais nesse trecho aqui a gente vai usar esse, né, esse lado da peça, e lá no final, esse último lado mais curto, né? Então, aqui a gente vai fazer essa verificação de 3 em 3 trastes, né? No caso aqui, esses primeiros, eles estão alinhados, né? A gente consegue ver que não tem um barulho de traste mais alto que o outro, né? Mas aqui a gente tem marcas mais fundas, né? E com a retífica a gente também elimina isso. Depois, no final do procedimento, a gente faz um polimento. Fica muito bacana. Então vamos lá, o passo a passo vai ser o seguinte, a gente confere tudo, né? Aqui, por exemplo, a gente já consegue notar que tem traste mais alto, no caso o do meio, né? E a gente vai ouvir esse tipo de barulho. Tá vendo? Aqui a ferramenta indica que tem traste mais alto. Aqui a gente vai fazer o seguinte, utilizando aqui um marcador permanente, né? A gente vai marcar as regiões onde os trastes estão mais altos, causando aquele trastejamento, o desnível, né? Então a gente identifica isso com o Fret Rocker e faz essa anotação com o marcador permanente. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nessa região, ó, a gente verificou que a partir daqui tem um trastejamento, certo? Então eu posso fazer um pontinho aqui, ó, tá? E vamos ver até onde ele vai aqui. Ó, até aqui. Então o que que a gente faz? A gente vai marcar, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar isso em detalhes com a câmera. Nesse trecho é onde a gente tem um trastejamento que incomoda bastante, né? E a gente vai nivelar isso aí. Então, o passo a passo que eu costumo fazer é marcar esses trastes que estão mais altos primeiro. Aí a gente vai passar com o taco de retífica e depois a gente marca tudo para fazer uma conferência total nos trastes. Então, notem aí que essas regiões então que eu marquei com a caneta permanente, né, em azul, são as regiões onde a gente encontrou trastejamento, né? Então eu vou mostrar aqui só para a gente ter uma referência. Aqui, por exemplo, ó, nessa região, a gente tem um trastejamento nesse traste aqui, né? Seria o 15º traste. E aí eu vou fazer uma verificação primeiro nas regiões
onde eu já sei que tem traste mais alto, né? E depois a gente marca tudo e vem passando o taco de retífica em tudo para deixar tudo nivelado, alinhadinho e poder passar para a próxima etapa aí. Então agora a gente vai passar o taco de retífica e aí eu tenho esse modelo aqui que ele tem a lima, mas eu vou explicar sobre isso aí. Você pode usar ele direto no traste, só que eu acredito que aqui ele gasta muito do material, então eu vou usar uma lixa, né? Eu corto ela na medida certa aqui e uma lixa 320 no caso, e eu vou ter um acabamento um pouquinho mais legal, sem correr o risco de deixar riscos muito profundos no traste, né? Outra coisa também é usar essa ferramenta, né, com a mão leve, né? Não adianta colocar nem muita pressa e nem força na peça, porque você não vai ganhar tempo de trabalho, pelo contrário, pode até prejudicar o traste e depois só trocando para conseguir resolver o problema. Então, sempre que for passar o taco de retífica, é sempre uniforme, né? Em uma direção só e sem colocar peso na mão, tá bom? Então, aqui eu tenho uma lixa de granulação 320, como eu mencionei, né? Eu vou cortar ela ali no comprimento do taco de retífica e depois eu vou utilizar uma sequência de lixas, tá? Para ir fazendo o acabamento. A gente vai removendo os riscos, tal, mas isso quando eu já tiver com todos os trastes alinhados, a gente vai sempre conferindo. Aí eu vou passar para a lixa 400, a lixa 600, enfim, eu vou passar para essas lixas de acabamento mesmo, né? Para ir fazendo o polimento, né? Então, a etapa que eu costumo utilizar é essa, depois as lixas de polimento fino mesmo, e aí a gente finaliza com uma máquina micro retífica, né, com uma ponta para polimento e massa de polir número 2. Então, aí a gente vai ter um alto brilho, inclusive isso ajuda com que o traste tenha uma durabilidade muito maior. Fica mais bacana para tocar, porque na hora de fazer os bends, os vibratos, né, a corda ela se movimenta com muito mais facilidade. Então aqui a gente já está com o taco de retífica com a lixa, do jeito que eu mencionei, né? E a gente vai começar o procedimento de retífica, então. E aí, lembrando então de não colocar força da mão, tá? É só ter firmeza mesmo, segurando o taco. E eu costumo fazer aqui um único movimento de ida. Depois eu venho em uma outra região, faço a mesma coisa e assim sucessivamente, certo? E o ideal é você estar sempre conferindo. Então vai pegando o fret rocker e vai conferindo os trastes, né? Para garantir que está tudo nivelado mesmo e para você não ficar comendo material em excesso durante a retífica, certo? Depois de fazer a retífica, dá para ver, vamos ver se dá para mostrar de perto, ele fica bem quadradinho, né? Então a gente vai ter que refazer aquela borda aqui para criar aquela ondulação, né? Formato do traste para ficar bacana de tocar e tudo mais. E isso é feito com uma lima específica, né? E tem uma outra maneira alternativa de fazer que eu vou ensinar também. Para fazer essa etapa, então, de arredondar os trastes, voltar no formato original ali, a gente vai utilizar essa lima específica, né? Ela tem essa canaleta aqui, ela é diamantada, né? Então ela gasta muito bem ali o material e depois disso a gente continua o processo de polimento do traste, né? Aí eu vou mostrar com essa então, com essa lima, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Você pode inclusive
marcar com a caneta permanente. Então aqui a gente vai ter uma referência bacana, quer ver? Olha só, onde a gente passa, a lima, tá vendo? Nas bordas, ela vai desbastar essa região, né? E com isso a gente vai começando a arredondar o traste. O outro método que é possível fazer aqui, é uma alternativa, né? Se você não tiver acesso a uma lima específica, né, para fazer esse arredondamento do traste, pode estar utilizando uma lima triangular como essa aqui, desse tamanho, um pouquinho menor, enfim. E aí você usa um protetor de traste, né, como esse aqui, por exemplo. Esse já está até bem gasto, né, já tem muito tempo já em uso, mas funciona perfeitamente. E qual que é a função dele? Você vai proteger a escala, né? Ali eu já fiz com a lima específica para isso. E nesse caso, aqui a gente pode fazer a marcação da mesma forma, certo? E a gente vai arredondar o traste, né? Com a lima triangular, vai ficar dessa forma, sempre com muito cuidado, né? Passando aqui na lateral, ó, com a lima inclinada, né? Dos dois lados a gente vai fazer a mesma coisa. Sempre devagar, com bastante atenção, mas a gente consegue fazer o arredondamento da mesma forma, só que, claro, é mais trabalhoso, né? Mas é uma alternativa para quem não tiver acesso a essa lima específica, né? Tá bom? Então a gente vai concluir aqui e depois mostrar essa etapa pronta aí para vocês. Então aqui eu vou passar uma lixa 400, né? A gente já terminou a retífica, tá tudo certinho. Já conferi aqui com o fret rocker, tá tudo certo, sem trastejamento, né? Então a gente vai começar a tirar esses riscos. Então aqui a gente já fez só um leve acabamento com a lixa 400, né? Para tirar aqueles riscos mais profundos da lixa mais grossa. Então uma lixa mais fina, ela vai removendo os riscos da anterior e assim sucessivamente, né? Por isso que eu prefiro essa etapa, que apesar de demorar mais, ela confere um resultado muito melhor. Então, aqui a gente já concluiu o processo de lixamento, as lixas finas, né, para dar aquele acabamento de alto brilho. A gente vai mostrar como é que ficou o resultado antes da gente fazer o polimento com a massa de polir e a micro retífica. Então vamos lá mostrar. Dá para perceber que aqui ele já deu um brilho, né, um destaque interessante, mas esse ainda não é o resultado final, né? Bom, agora a gente vai apresentar então as ferramentas necessárias aí. Eu vou utilizar um óculos de proteção, tá? Para evitar que a peça da micro retífica solte uma fagulha, alguma coisa do tipo, ou até mesmo o produto do polimento, né? A massa de polir, a gente pode passar aqui e ela espirrar quando encostar a ferramenta, então é importante proteger os olhos, tá? Aí a gente vai estar usando a micro retífica e eu vou mostrar um detalhe importante aqui, em relação à velocidade, né? Você vê que ela tem um ajuste. Isso aqui serve para praticamente todas as máquinas desse tipo, né? E a gente vai ajustar na rotação mínima. A ponta que a gente vai utilizar no caso é essa, que é uma ponta comum, né? Um feltro, tá? Existem outros tipos também, mas essa aqui é muito mais comum, ela é mais fácil de encontrar. Além disso, a gente vai utilizar a massa de polir número 2 e com o auxílio de um cotonete, a gente espalha sobre os trastes para depois vir com a micro retífica.
Nem precisa colocar muito produto, tá? É só o suficiente para cobrir os trastes mesmo. E o polimento é a própria micro retífica que vai fazer e conferir o brilho final, né? Que a gente espera aqui. Esse é o resultado final, então, já após o polimento. Agora a gente vai tirar essa fita crepe, né? Fazer a limpeza e dar o último acabamento, que é passar um óleo na escala. Aí fica prontinho, bacana já para colocar cordas, regular, e a gente está com o instrumento pronto já. Então, aqui a gente tem duas opções para finalizar. A gente vai passar um óleo na escala, e isso aqui é bem comum, é fácil de encontrar, né? No caso do Fast Fret, ele é um óleo específico tanto para você fazer a limpeza das cordas quanto da escala, tá? Então você pode passar ele direto sob a escala, dessa forma, espalhando bem, ó, que não tem problema nenhum. Olha lá a diferença, né? Você pega então um pedaço de algodão, tá? Você vai colocar o óleo no algodão, não direto sobre a escala. Então, ó, pode pôr só um pouquinho, não precisa muito, tá vendo? E aí você espalha, né? Dessa forma. Tá vendo? Você vê que só aquela quantidade já é suficiente para passar em toda a extensão do braço do instrumento, ó. E para retirar o excesso, você vai utilizar um algodão seco mesmo, sem produto, tá? Pode ir passando da mesma forma. Ou pode ser também uma flanela de microfibra, por exemplo. Depois a gente remove aqui o excesso também, ó, com a flanelinha de microfibra. Então esse é o resultado final, já com a escala limpa, hidratada, os trastes polidos, né? Aqui é só colocar corda regular e vai ficar muito bacana. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, esmaga o botão do like aí. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para você não perder os próximos, porque tem muito conteúdo bacana igual esse chegando por aí. Beleza? Vejo vocês na próxima então. Falou!